Olá, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês novamente, desta vez para tratarmos do assunto da lição de número 2 do quarto trimestre da lição da Escola Sabatina de 2025. A lição de número 2 vem com o título Surpreendidos pela Graça. Mas antes de darmos início efetivamente ao estudo da lição, na semana passada um colega fez um comentário perguntando sobre a comparação que eu fiz a respeito dos nomes de Josué e Jesus, dizendo que os dois têm o mesmo significado. E a pergunta do colega então foi, mas então quer dizer que Josué e Jesus é a mesma coisa? Bom, partindo do português, entendemos que não, são dois nomes completamente distintos, a não ser pela inicial, que começa em J. Mas curiosamente, tanto no grego, que foi a língua utilizada para se escrever o Novo Testamento, e no hebraico e aramaico, que foram as línguas utilizadas para se escrever o Antigo Testamento, nós não temos a existência da letra J. Então, os dois nomes iniciam-se, na verdade, com o som da letra I em português, sendo o Iod, talvez uma consoante no hebraico, e o iota, normalmente utilizado no grego. Ocorre que tanto no hebraico, Yehoshua, como eu disse, que é traduzido como Josué em português, e Yeshua são nomes parecidíssimos, a não ser pelo HO no meio da palavra, no meio do nome. Nós temos Yehoshua, alguns se expressam dizendo Ioshua, e o outro é Yeshua. Temos uma definição bem reduzida, uma diferença bem pequena nesses dois nomes. Ocorre que Ie, ou Ieho, ou Ieo, é o designativo do nome de Deus, do nome divino. E Shua, ou Shua, quer dizer salvação. E o significado de ambos os nomes, então, em hebraico, quer dizer que Deus é a minha salvação, ou Jeová é a salvação. Bom, então o comparativo agora para Jesus, como é que Jesus chegou até o português? Yeshua, que era o nome de Cristo no Novo Testamento, ao ser escrito para o grego e ao ser dito pelos gregos em sua época, tanto também pelos latinos, romanos, não conseguiam falar exatamente Yeshua, então diziam Iesus. No grego, contudo, diferente do português, nós temos casos, e esses casos no grego determinam a função de uma determinada palavra em uma frase, coisa que não acontece no português. O nome de Cristo traduzido para o português que ficou mais conhecido, Jesus, tem que ver com o nominativo, qual seja de fato o nome que determina o sujeito de uma frase. Então, o nome de Jesus, o Jesus, poderia sofrer alterações desde que tratasse com Cristo de outra forma. Então, nós temos o genitivo, que é para designar a posse de alguma coisa, não é Jesus, seria Iesu, sem o S no final, sem o som de S no final. No vocativo, que é utilizado, caso utilizado para se referir ou para chamar alguém, para invocar alguém, seria também Iesu. Então, na verdade, por ser o caso nominativo, chega do grego para o português a tradução do nome de Cristo como Jesus. Jesus, que era a forma de expressão grega do nome Yeshua, que no hebraico tem a mesma raiz de Yehoshua. Por isso nós dissemos que o nome tem o mesmo significado, que é Deus salva, com exceção das duas letras transliteradas para o português, como H e O, Yehoshua e Yeshua. Yeshua tem o mesmo significado e tem a mesma raiz. Eu disse também que Josué seria um tipo de Cristo, ou seja, algo que é uma imagem a ser cumprida no Novo Testamento, sendo Cristo o antítipo, ou o cumprimento daquilo que nós vimos no Antigo. Mas não apenas pelo nome, mas pela função que teve, pelo papel que Josué exerceu no passado. Lembramos que Moisés o nomeou como Josué, o seu nome original é Oséias, então Moisés profeticamente diz, Deus salva, ou Deus é a salvação.
indicando que Josué seria o homem responsável pela introdução do povo de Israel na terra de Canaã. Cristo é o cumprimento disso e é também o homem responsável pela nossa libertação do pecado e pela nossa introdução na Canaã celestial. Obrigado, amigo. Então, agora partimos para o estudo propriamente da lição. Lição que nós já falamos o título e repetimos, mas antes disso faremos uma breve oração para que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Bondoso Deus e Pai, suplicamos ao Senhor que nos conceda uma porção do Teu Santo Espírito para aprendermos e apreendermos as lições que temos aqui durante essa semana. Que o nosso professor seja único e exclusivamente o Teu Santo Espírito. Te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Lição de número 2, surpreendidos pela graça. O verso para memorizar dessa lição está contido em Hebreus, no capítulo 11, verso 31. Faço então a leitura. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Na introdução da lição, no dia de sábado, nós temos uma frase entre aspas que diz: por que eu fiz isso de novo? Essa é uma declaração, uma pergunta feita por todo e qualquer pecador em algum momento da vida. Infelizmente, nós temos uma herança desde o Éden, uma vez que os nossos primeiros pais tiveram a oportunidade de ver e falar face a face com o Criador. Após o pecado, mesmo conhecendo o caráter do amor de Deus, optaram eles por se esconder. Isso eles fizeram porque cada um sabia exatamente o seu real motivo que os levaram à desobediência. Tentaram, então, logo depois disso, se esconder de Deus, se esconderem do Criador. Eis porque, então, nós, como seres humanos, ao cometermos um ato falho, temos a noção de que talvez não seremos perdoados. Essa também é uma herança dos nossos primeiros pais. Triste herança, mas é verdade, é uma herança dos nossos primeiros pais. Para os apontamentos da lição desse dia de sábado, nós fizemos algumas pontuações e o autor traz a expressão segundas chances. A previsão de que Deus é um Deus perdoador, é um Deus que busca o perdido e nos concede segundas chances na vida. Isso também nos leva a pensar que nós, enquanto seres humanos, precisamos ser mais compreensivos com pessoas da nossa família ou com pessoas de fora, especialmente os nossos irmãos em Cristo, com quem nós congregamos. E essas segundas chances nos levam a pensar do quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo. Essa é uma pergunta clássica que os discípulos fizeram a Jesus e obtiveram como resposta que deveria ser um perdão perfeitíssimo, perdão perfeito. E cada vez que um nosso irmão comete um ato falho contra nós, é como se ele não tivesse cometido segunda vez, porque de fato nós o perdoamos. Outro ponto é que Josué enviou 2 espias, um comportamento diferente de 40 anos atrás, quando Moisés envia 12 espias, o que gera o episódio que nós chamamos lá em Hebreus como a grande provocação, sendo que 10 dos 12 espias, chefes, líderes do povo de Israel, deram um relatório negativo, não confiando na promessa divina de que a terra seria entregue às mãos dos israelitas. Dessa vez, Josué tem uma postura diferente e encaminha apenas 2 espias para fazerem o levantamento de todas as informações necessárias a respeito da terra de Jericó. Outro ponto intitulamos como Graça e Serviço, um trecho da lição que eu gostaria de fazer a leitura ipsis literis. A garantia do apoio divino não anula a responsabilidade humana. Como já mencionamos, na última vez que Israel esteve na fronteira e teve a mesma tarefa, experimentou um fracasso gigantesco. Isso porque não exerceu a fé, o único papel que era esperado do homem para com Deus. Esse é o pensamento, então, inicial desta semana, onde analisaremos o comportamento do Israel 40 anos após a maldição de Deus sobre eles por conta de sua desobediência,
analisaremos também as atitudes de personagens que passaram a fazer parte da história de Israel. A lição de domingo nos traz como título Segunda Chance. A pergunta de número 1 nos diz: leia Josué, capítulo 2, verso 1, números 13, 1, 2, de 25 a 28, e o verso 33, e também números 14, de 1 a 12. A pergunta vem então: por que Josué começou a missão de conquistar a terra prometida enviando espias? Por perspicácia e por prudência. Só que mais importante do que perspicácia e prudência, houve também uma mudança de mentalidade no povo de Israel. Nesse segundo momento, nós podemos entender como tendo todos os incrédulos morrido no deserto, ainda com prazo de graça para arrependimento de seus pecados. Mas o castigo deles seria a não entrada na terra de Canaã, o que aconteceu também com Moisés, que também já estava morto. Contudo, ainda tínhamos a direção de Deus sobre o povo na figura do líder Josué. Josué que também tinha o apoio de toda a congregação, conforme podemos ler no capítulo 1 de Josué, nos versos 16 até 18. Agora, novamente, localizados em Sitim, Moisés então envia seus dois espias para vigiar em Jericó. E quando em Sitim, a lembrança do autor da lição é de dois episódios muito marcantes na história de Israel. O primeiro deles, o da grande provocação, que já mencionamos no dia anterior, em que os 12 espias foram enviados e voltaram e brigaram com Moisés, tendo apenas o relatório positivo de Josué e de Calebe. E o outro momento é quando o falso profeta Balaão foi utilizado pelo inimigo para que levasse o povo a cometer pecados de lascívia, em que os homens de Israel cometeram orgias junto às mulheres moabitas. Então, na sequência, nós temos uma pergunta, um questionamento que consideramos inclusive justo por parte do autor da lição. O povo repetiria o fracasso na fronteira da Terra Prometida? A minha resposta categórica é que não, o povo não cometeria os mesmos erros do passado. Como eu disse, como resposta na questão número 1, prudência, perspicácia, mas uma mudança de mentalidade. O povo sabia muito bem que as promessas de Deus estavam para se cumprir. E dessa vez nós temos um líder que é apoiado pela sua nação, pela congregação da sua nação, e todas as pessoas que passaram esses anos no deserto, mas que não participaram da grande provocação, estavam exaustos e sabiam muito bem do poder de Deus. Poderia haver uma remota possibilidade de falha, mas diante da liderança que estava à frente desse povo, a mentalidade deles era uma mentalidade de obediência, de reconhecer a Deus como o único que o sustentou durante toda essa travessia. Bom, nós podemos nos lembrar de um texto bastante conhecido dos irmãos adventistas, Daniel no capítulo 9. Lendo o livro do profeta Jeremias, Daniel percebeu que o povo ficaria cativo durante 70 anos. Então se arrepende, se ajoelha e pede a Deus para que perdoe e que cumpra a sua promessa. Eis então mais um exemplo de que o cumprimento dessa condição de entrada na terra de Canaã não estava simplesmente no poder ou na vontade do homem, mas simplesmente em entender que a vontade de Deus se cumpriria. Bastava então exercer a fé. E esse povo vinha com essa vontade, com esse ideal, com esta mentalidade, sabendo que Deus foi quem os guiou no deserto durante todo esse tempo. A pergunta de número 2 nos indica lermos João 18, 16 a 18, nos versos 25 a 27 também, e João capítulo 21, de 15 a 19, e faz um paralelo. Quais semelhanças existem entre a segunda chance dada a Israel como nação e a Pedro como indivíduo? Nos dois episódios podemos notar a superabundância da graça de Deus. Embora a nação da grande provocação tenha sido punida com a morte no deserto, durante os 40 anos eles tiveram oportunidade de arrependimento, como já dissemos, e a promessa de Deus se cumpriu em seus descendentes. Se considerarmos Hebreus 10, versos 26 e 29, que faremos a leitura agora,
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Bom, esse verso rotula, obviamente, como imperdoável aquele que peca deliberadamente, é preciso destacar, aquele que deliberadamente peca, tendo conhecido anteriormente a Cristo e andado em seus caminhos. Podemos então considerar que a graça está limitada e que Pedro não teria outra chance? De maneira nenhuma. Contudo, João escreve em sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo e o único justo. Entendemos então que tanto a nação de Israel como Pedro tiveram segundas chances por conta da graça de Deus, por conta do olhar perdoador e resgatador do Filho de Deus. O último parágrafo da lição de domingo menciona então passagens bíblicas que falam a respeito da graça de Deus e também para aqueles que pecaram após o conhecimento da verdade. Assim concluímos desta lição que precisamos todos os dias, queridos, pela manhã, nos primeiros momentos quando acordarmos, pedir ao Deus da graça que nos conceda o batismo do seu Espírito Santo, para que assim como fomos e somos perdoados todos os dias, possamos também perdoar aos outros, estendendo a eles a graça de Deus. A lição de segunda-feira nos traz como título Valor em Lugares Inesperados e nos traz imediatamente a seguinte questão. Leia Josué 2, de 2 a 11, Hebreus 11, 31, Tiago 2, 25 e nos questiona o que esses textos nos dizem sobre Raabe. Tendo todos os irmãos lidos os versos indicados, entendemos que a palavra de Deus observa simplesmente o que o ser humano tem de melhor. Claro que para ver o que o ser humano tem de pior, basta simplesmente abrir os olhos. Mas eis aqui o pensamento de que Deus não vê como o homem vê. E esta é uma declaração de graça infinita. Deus não vê como o homem vê. Bom, a resposta a essa pergunta que temos então é que em Tiago, capítulo 2, verso 25, eu gostaria de fazer leitura porque ele nos parece então tanto quanto controverso com relação ao restante da Bíblia. De igual modo, não foi justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Destacamos este texto uma vez que em Tiago 2:25 diz que Raabe foi justificada por suas obras, o que parece contrastar diretamente com Romanos 11:6, que diz que se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Embora aparente ambiguidade, um texto não anula o outro se pensarmos nas obras que conduzem ao desenvolvimento da fé. Como mencionado na lição da primeira semana, para quem assistiu ao vídeo desse canal, em Romanos 4:3, lemos que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E esse crer de Abraão inicia-se com sua saída aos 75 anos de idade da cidade de Ur dos Caldeus, ao abandono de sua parentela, e foi para um local que seria ainda indicado. E vejam, só depois de pelo menos 37 anos, se considerarmos que Isaac, ao ser sacrificado, oferecido em sacrifício, melhor dizendo, tinha 12 anos de idade, nós temos outras tradições de interpretação que dizem que ele teria entre 20 e 30, ou a tradição judaica que diz que ele teria 37 anos de idade. Então, se considerarmos que ele tinha 12 anos, após 37 anos da saída de Ur dos Caldeus, ao oferecer o próprio filho, ouviu do anjo, agora sei que temes a Deus. Ou poderíamos dizer que crês em Deus. Destacando aqui que a fé sem obras definitivamente é uma fé morta. As atitudes de Raabe culminaram no desenvolvimento de uma fé inabalável, não sendo destacado em momento nenhum na palavra de Deus a sua mentira, que foi o ponto central do primeiro parágrafo da lição da segunda-feira. O autor
cuida em destacar efetivamente a mentira dela e deixar de lado as outras partes que a própria Bíblia acaba enaltecendo, como lemos aqui novamente o verso para memorizar. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. A Bíblia não menciona efetivamente, embora a mentira não seja correta, a Bíblia não menciona a sua mentira porque não é o ponto central. A intenção do autor ao destacar a mentira de Raabe, nós devemos entender como sendo uma ideia de ilustrar que o povo de Deus não deve praticar a mentira, mesmo quando ela se pareça inofensiva ou útil para algum propósito. Precisamos nos lembrar que com a evolução do pensamento, especialmente com o advento de Jesus Cristo pela primeira vez, ele fala em João capítulo 8, verso 44, que o diabo é o pai da mentira. Então nós não devemos agir como filhos do diabo, mas sim como filhos de Deus. Isso é o que é o mais importante. Na sequência, então, de fato, a Bíblia não aprova a mentira de Raabe, mas ela enaltece os fins alcançados pela proteção oferecida aos espias. Em Romanos capítulo 2, verso 11, temos que Deus não faz acepção de pessoas, especialmente aos que se convertem a Ele. Em 1 Coríntios 15, verso 9, Paulo diz ser o menor dos apóstolos e assevera que não seria digno nem de ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mais do que isso, nós precisamos nos lembrar que Deus, quando chama Paulo no caminho de Damasco, ele chama para o seu ministério um assassino, não simplesmente um perseguidor da igreja de Deus, mas alguém que acorrentava, que castigava e chegou a cometer homicídios em nome do Deus que ele acreditava, até então se encontrar verdadeiramente com Jesus Cristo. Mais um comentário, então, na segunda-feira a respeito do título da lição, Valores em Lugares Inesperados. Esse título parece desconsiderar que o ser humano tem as mesmas necessidades, o ser humano tem os mesmos temores, mas, além disso, tem também as mesmas qualidades, embora nem sempre as mesmas oportunidades. Mesmo vivendo no erro ou no seio de locais considerados imorais, podemos encontrar pessoas sinceras, e muito mais sinceras, às vezes, do que os crentes que comungam uns com os outros. Finalizando, então, a lição de segunda-feira, temos da lição que Raabe declarou: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, 11. Sua confissão demonstra que ela compreendia que a soberania de Deus trouxe o juízo a Jericó. A soberania de Deus trouxe o juízo a Jericó. Em vez de continuar sendo rebelde, ela optou se render a Deus sem nenhum preconceito. Lição de terça-feira, novo compromisso. Inicia-se então com mais uma questão de número 4 da semana. Leia Josué 2, de 12 a 21, Êxodo 12, 13, 22 e 23. E a questão: como esses textos nos ajudam a entender o acordo entre os espias e Raabe? Para a resposta dessa pergunta, farei uma leitura aqui de 2 versos do capítulo 2 de Josué, verso 12 e verso 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. O acordo de Raabe, diz o texto da lição, era muito claro: vida por vidas. E o autor parte, então, para falar de um termo hebraico chamado de Hesed, que está contido em Juízes 2, verso 12, que eu acabei de ler, em que foi traduzido como misericórdia. Um outro texto em que nós temos um paralelo para tratar do significado é Deuteronômio capítulo 7, no verso 12, em que Deus fala: se guardar os meus mandamentos, os meus juízos, então eu agirei com misericórdia. E o autor nos traz alguns outros verbetes para falar da tradução adequada para essa palavra. Ele fala que é uma palavra tão abrangente que no nosso idioma nós não temos apenas uma palavra para falar a respeito desse Hesed.
Então ele trata como misericórdia, como amor leal. Mais à frente ele traz a ideia de fidelidade, de misericórdia novamente, benevolência e bondade. Sim, nós podemos utilizar uma única palavra que engloba todas essas outras e que é perfeitamente possível a tradução para o português, que é graça. Hesed também pode ser traduzido como graça, a palavra mais abrangente que nós compreendemos do português como um favor imerecido. Raabe viu a oportunidade de salvação e se agarrou a esta única oportunidade. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 12, nós vemos a promessa divina de que se vocês guardarem os meus mandamentos e observarem os meus juízos, eu os tratarei com misericórdia. Ou seja, o seu comportamento de obediência, ele desenvolve a fé que te leva à graça de Deus. Essa é uma ideia que nós tratamos ainda na primeira semana. Bom, o autor segue então fazendo um paralelo a respeito da colocação do fio de escarlate por parte de Raabe, como sendo um paralelo da Páscoa. Vocês se lembram que um cordeiro deveria ser imolado e o seu sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas e das janelas das casas dos tementes a Deus. Então, da mesma maneira, Raabe deveria estender um fio de escarlata vermelho que, com a ideia do autor, simbolizaria as marcas de sangue nos umbrais da porta, como foi feito na Páscoa. Eu peço licença para fazer uma leitura de um texto da escritora, da irmã White. Está em Patriarcas e Profetas, na página 232, e diz assim: pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem conscientizar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Embora apenas Cristo possa nos remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O ser humano é salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve ser mostrada pelas obras. Ela faz de forma fantástica uma compilação daquilo que nós já vimos falando desde a primeira semana. A obediência, a prática da fé, o exercício da fé é que nos conduz, obviamente, ao comportamento de quem é observado e considerado com graça pelo Pai Eterno. Lição de quarta-feira, valores conflitantes. A base para o estudo desta lição desse dia é Josué no seu capítulo 9, em que nos conta uma história muito interessante a respeito de um povo de Gibeão, os chamados gibeonitas, que tinham a intenção de escapar do juízo divino. Era um povo que estava relativamente próximo do local onde se encontravam os israelitas, ficavam apenas 3 dias de viagem, e diferente dos outros povos que decidiram se reunir, fortalecer, fazer uma aliança para lutar contra Israel, embora temendo o pavor que assolou os corações de cada um deles, alguns reis ainda assim se tornaram cada vez mais resistentes e tinham a intenção de se fortalecerem para fazer frente a Israel. Não foi assim com os gibeonitas. Esses, contudo, aparecem com uma postura diferente. Eles resolvem usar como artifício o dizer que eram de uma terra muito distante e não de Canaã. Utilizaram roupas mais gastas, mais velhas, assim como as sandálias. Pegaram odres já rotos e remendados. Pegaram pães que não foram feitos há poucos dias, pães já com bolores secos, para aparentar que eram viajantes de longos dias de uma terra distante. Chegaram então de frente ao povo de Israel e disseram: somos viajantes de uma terra muito distante e gostaríamos de fazer uma aliança com vocês. Ao que parece bastante com o comportamento de Raabe, embora ela tenha simplesmente protegido os 2 espias e depois pedido o favor por conta da misericórdia com que ela agiu a respeito deles. Os gibeonitas então fazem essa aliança, eles concordam, o povo de Israel concorda, e com essa aliança eles se viram livres no decorrer da história. Mas por que os gibeonitas fizeram isso? Porque primeiro reconheceram que Deus era um Deus poderoso,
ouviram das histórias de ter aberto o Mar Vermelho, de ter derrotado duas nações consideradas, uma delas é de Og, um dos grandes reis que haviam na região naquela época. Então eles ficaram atemorizados, como é o texto que nos diz em Juízes, no capítulo 2, no verso 10, a partir do verso 9 até o verso 11, em que todo o povo sentia desanimado, sentia um pavor por ouvir dizer da presença de Israel nas suas proximidades. Então, os gibeonitas também agiram dessa forma e pediram então uma aliança com Israel para que as suas vidas fossem poupadas. A ordem, na verdade, de Deus para o povo de Israel está contida em Deuteronômio capítulo 20, versos 10 a 18, onde temos o texto, em que, resumidamente, nós temos que apenas os povos distantes de Canaã deveriam ser poupados. Aqueles que estavam em Canaã deveriam ser totalmente exterminados. Então nós podemos pensar, por que todos deveriam ser exterminados? Então é correto o que as pessoas dizem a respeito do Deus do Antigo Testamento, comparado com Jesus Cristo que a todos perdoa? Não, definitivamente não é correto pensarmos dessa forma. Nós devemos entender que o contexto, assim como falamos na lição de domingo, é o contexto de juízo de Deus sobre as nações desobedientes. Não por simples violência, mas como agentes do juízo divino sobre quem praticava abominações em nome dos falsos deuses e que definitivamente fariam com que o povo de Israel pecasse. Vem então um questionamento que eu fiz a respeito disso. O povo de Gibeão, os gibeonitas, também não fariam Israel pecar? Eu respondo essa pergunta em instantes, logo na sequência, até o final do dia, para analisarmos um texto em que eles aparecem novamente depois de muitos anos na história de Israel. O autor da lição destaca uma palavra traduzida como astúcia, contida em Juízes capítulo 9, verso 4. E o autor diz que essa palavra pode ter duplo sentido, o sentido positivo, desde que comparado, paralelo com prudência, e nós precisamos nos lembrar dessa prudência com um verso em que Cristo nos diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então nós precisamos, obviamente, agir com prudência na nossa vida. E há o sentido também negativo, que seria de uma intenção criminosa. Nós perguntamos então qual seria o uso dessa palavra por parte dos gibeonitas. E eu faço uso de que a astúcia pode de fato ser usada para o mal, mas o contexto deles é autopreservação. Eles não tinham intenção de prejudicar a Israel, e mesmo que os seus hábitos, os seus costumes o pudessem fazê-lo, essa não era a intenção deles. A intenção era de autopreservação, de que as suas vidas fossem salvas. Considerando que o juízo sobre a terra de Canaã se estendia a todos os seus moradores, obviamente podemos entender que os gibeonitas também estavam incluídos nesse juízo. Então, por conta deste artifício, não seria esse povo prejudicial para o povo de Israel? Não teria condições de levá-los ao pecado novamente? Os gibeonitas são mencionados na Bíblia após esse episódio de Juízes 9, em 2 Samuel, no capítulo 21. E aparecem de forma, infelizmente, muito triste, porque o rei Saul equivocadamente exterminou parte do povo dos gibeonitas, sendo a eles feito justiça apenas no capítulo 21 de 2 Samuel, onde o rei Davi questiona aos restantes do povo o que queriam que o fizessem como justiça. Então nós não temos histórico de que os gibeonitas tenham feito o povo de Israel pecar. O autor da lição destaca no penúltimo parágrafo da lição de quarta-feira que a lei de Moisés apresenta orientações sobre como conhecer a vontade de Deus em casos como esse. Povo que chegou de fora e fez um pedido de aliança, o sacerdote deveria ser consultado, Deus deveria ter sido consultado, e Números 27, de 16 a 21, nos diz como exatamente o Senhor deveria ser consultado. Através da estola sacerdotal e das pedras contidas no seu peitoral, Urim e Tumim, em que fazia-se uma pergunta para Deus através do sacerdote, e uma dessas pedras deveria ser acesa, ou Urim ou Tumim, dependendo da resposta divina, se sim
ou se não. Então nós entendemos, percebemos claramente que os sacerdotes não foram consultados, o Senhor não foi efetivamente consultado. Então os israelitas foram enganados, mas foram enganados pela sua própria displicência. O destaque então do autor da lição, no último parágrafo, é de que o dever fundamental de um líder de Israel e de um líder religioso hoje, de um líder de família, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus em todos os aspectos. Se não temos mais Urim e Tumim, pedimos orientação do Espírito Santo e aguardamos que Deus nos responda. E assim Ele o fará. Lição de quinta-feira traz como título Graça Surpreendente e continua a nos narrar o episódio ocorrido entre os gibeonitas e o povo de Israel. Os gibeonitas que astutamente ofereceram aliança, pediram aliança a Israel, e Israel, sem consultar ao Senhor, por juramento, em nome do Senhor, aceitaram então essa oferta de aliança por parte dos gibeonitas. E o texto nos traz, mesmo que o povo de Israel quisesse atacar os gibeonitas, eles não podiam fazê-lo por causa do juramento feito pelos chefes da congregação. O autor então destaca no segundo parágrafo que, de acordo com o Antigo Testamento, ser prudente antes de fazer um juramento e manter esse juramento são virtudes do povo de Deus. E cita então alguns textos, Salmo 15:4, Salmo 24:4, Eclesiastes 5:2 e 6. Eu trago, contudo, Mateus capítulo 5, verso 36 a 37, em que Cristo fala para que não jureis por ninguém ou por nada. A diferença entre juramento e voto é clara na Bíblia. Voto é feito para com Deus. Em Deuteronômio, capítulo 23, versos 21 a 23, diz que se você quer fazer um voto a Deus, trate de cumpri-lo rapidamente, porque se você fizer um voto com Deus, Ele não terá você por inocente. Ao passo que juramento é feito entre homens, entre pessoas. E a ideia de Cristo é que não façam juramentos. De lá, de Mateus 5, 33 a 37, é que extraímos o seu sim, seja sempre sim, e o seu não, seja sempre não, e o que passar disso provém do maligno. Agora, por causa desse juramento feito por Israel em nome do Senhor, os gibeonitas faziam agora parte da comunidade de Israel. Poderia haver alguma mistura de costumes? Sim, poderia. Mas o episódio em que Josué, conforme a questão de número 1, em que Josué trata com justiça os gibeonitas, tem que ver com o questionamento que ele fez, porque vocês nos enganaram, obtendo como resposta, ouvimos que o Deus de vocês, poderoso, entregou toda essa terra nas suas mãos e tivemos medo de morrer. Então Josué decide fazer com que aquele povo de Gibeão, os gibeonitas, fossem catadores de lenha e tiradores de água para que sustentassem parte da congregação, mas especialmente a casa de Deus. Além de servos, a ideia de Josué em preservar a vida dos gibeonitas é que eles fossem também obreiros, parte deles trabalhando no templo, aprendendo obviamente desse Deus maravilhoso, desse Deus que concedeu a eles misericórdia através de uma aliança impensada do povo de Israel. As aparições do povo gibeonita ocorrem, como eu já disse no dia anterior, em 2 Samuel capítulo 21, em que há a descrição de que Saul, por seu zelo exagerado, acabou exterminando parte do povo, ao que Davi, fazendo justiça, pergunta o que eles deveriam fazer para que esse povo fosse tratado com justiça. Eles pedem a Davi que lhe entreguem 7 descendentes da casa de Saul e que esses sejam enforcados, ao que o rei o fez por conta do seu também juramento, talvez impensado. Outra aparição dos gibeonitas ocorre em Neemias, capítulo 7, verso 25, onde é dito que eles auxiliaram os israelitas na construção, na reconstrução de Jerusalém. O tratamento de Josué para com os gibeonitas me traz à mente um verso bíblico que diz que Deus não deseja que o homem se perca. Nós devemos entender o subterfúgio dos gibeonitas como um apelo à misericórdia de Deus, ao seu caráter de bondade e de justiça. O Senhor honrou esse povo que estava amedrontado
e que buscou por piedade e se arrependeu de seus maus caminhos. Assim como a misericórdia de Deus alcançou os ninivitas que se arrependeram, ele também alcançou os gibeonitas. No último parágrafo da lição, nós lemos que o Senhor honrou o fato de que os gibeonitas reconheceram sua supremacia, desejaram paz em vez de rebelião e estavam dispostos a abandonar a idolatria e adorar o único Deus verdadeiro. Na lição de sexta-feira, eu faço a leitura do livro Profetas e Reis, em sua página 217, e o texto diz assim: A conversão de Raabe não foi um caso isolado da misericórdia de Deus para com os idólatras que reconheceram sua divina autoridade. No meio daquele território, um povo numeroso, os gibeonitas, renunciou ao paganismo, unindo-se a Israel e partilhando das bênçãos da aliança. Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor chega a todos os lugares. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos. Finalizamos então o estudo com uma oração. Santo, bom, eterno Deus que estás nos céus, graças damos a Ti, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus repleto de graça e de bondade. Obrigado pelo estudo da lição dessa semana, em que vimos no Antigo Testamento lições do Seu inefável e infinito amor pelo ser humano. Obrigado pela Tua bondade, suplicamos ao Senhor uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que Ele nos leve a falar a outros a respeito desse Seu amor. Essas são bênçãos que te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.